Boa noite, pessoal. Olha só. Presença até canina. Muito bom. Boa noite, pessoal. Oi, Su. Tudo bem? Aqui já entrou, ó. Nossa convidada. Gabi, chama. Chama que eu te aceito aqui para entrar na live. Oi, pai, boa noite. Ó, a família toda em peso. Isso é bom. Vamos lá. Ver a solicitação. Oi, mãe. Já aceitei. Vamos lá. Oi, Gabi. Oi, Boa noite, tudo bom? tudo bom e você? Tudo. Vamos fazer o enquadramento de câmeras agora. Tô aumentando o som, porque eu não tava ouvindo nada, não ia ser muito bom essa. Agora já consegui o som, tá tudo Ótimo. certo. Oi, Eni, tudo bom? A Eni tá aí, Laroca tá aí, Tati O pessoal tá entrando. tá entrando. Oi, Eni, tudo bom? Olha só quanta gente entrando aí. Hoje vai ser legal. Todas as noites são legais quando eu faço as lives, Sempre, sempre, né? mas essa também vai ser legal. Isso que é bom, né? Com certeza. Muito bom aqui, ó. Elisita tá aí, representando o time do Speaker Nights. Ah, que legal. Oi, Hilton, tudo bem? Ó, as presenças ilustres, várias presenças ilustres. A gente gosta, né, Gabriel? De uma presença Claro, ilustre. gosta muito, sempre. Muito bom. Então vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando. Daqui a pouquinho a gente já Combinado. começa. Tem até presença canina. Tem presença canina? Tem presença canina. Já vi aí que entrou antes. A primeira não é pessoa, né? Primeiro ser a entrar foi um cachorrinho. A É, Vibe a está na vibe. área. Exatamente. A gente gosta da presença da Vibe. É sempre uma boa. É uma boa vibe, né? Uma boa vibe, ajuda no ambiente. A gente já consegue começar bem já. Muito bom. Ah, como estão as coisas por aí, Gabi? Tudo Tudo mais em casa, aquela coisa que todo mundo tá, né? exatamente, exatamente. Mantendo as máscaras sempre que possível, sem sair de casa, É enfim. isso. Mas é isso Exatamente. aí. Exatamente, né? A gente tem que se cuidar. É o momento. É o Para quem momento. não sabe, né? Gabi tá em São Paulo e eu em Porto Alegre. Então aí temos 1.000 quilômetros de distância, mais ou menos. Isso aí. Mas nada que a internet não possibilite hoje em dia, né? Com certeza, com certeza. Bia Stein acabou de entrar, queridíssima. Queridão, ó, queridíssima e queridão acabou de entrar também. Hugo Rosas. Muito legal. Então, Gabi, acho que a gente pode ir começando, né? Uhum, A conversar, né? Então, seguindo essa programação que eu tive a ideia de desenvolver esse mês, né? Da temática das mulheres, assim, foi uma coisa meio em cima da hora, né? Tipo, acho que é o Dia das Mulheres, né? O Dia Internacional foi dia 8 e foi exato. domingo, foi segunda, se eu não me engano, foi Segunda. segunda. E no domingo eu fiquei pensando, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí eu pensei, então, o que que eu posso fazer? Ah, vou fazer um post, um card, alguma coisa assim e tal, meio, né? Eu disse, não, tem que ser alguma coisa diferente. Aí eu disse, cara, eu conheço tanta mulher legal,
né? Uhum. E a maioria, inclusive a maioria do, eu sempre digo que o público, a maioria do meu Instagram aqui é feminino também. Segundo a estatística do Instagram, é 70 e vários por cento. Então, vou fazer alguma coisa com mulheres para mulheres, né? Muito E aí bom. comecei, eu disse, vamos lá. Aí eu comecei a listar, né? Vamos fazer uma por semana. Eu comecei a ver que uma por semana ia ficar pouco para um monte de mulheres que eu teria que chamar. Então eu já comecei a fazer 2 por semana e já vi que eu não vou poder ficar só no março, então já tem live programada para abril, de tanta gente legal que tem para a gente conversar e trazer aqui experiências, o trabalho, os desafios, os contextos, né? Então, assim, e eu tentei pegar uma coisa bem plural, justamente para também trazer essa variedade, para conhecer situações diferentes, né? Porque, enfim, eu vou colaborar aqui, vou contribuir com as minhas experiências, enfim, mas é muito para trazer o ponto das mulheres, né? Valorizar esse lado, não valorizar o Gabriel, o trabalho do Gabriel, isso não é esse o ponto, é trazer esse lado. Já que isso é uma questão tão valorizada, né? E então eu já trouxe a Dani, né? A primeira conversa foi com a Dani, a gente fez lá, no início foi uma pena que o Instagram não quis salvar e daí perdemos a live, não ficou para a posteridade. E aí depois agora a gente fez com a Júlia, que é uma designer, enfim, foi muito legal. E essa sim tá salva, espero que a nossa também seja salva aqui. E Sim. aí hoje veio, para quem não conhece, né? Depois a Gabi já vai começar a falar, ela vai trazer todo o contexto, ela trabalha formada em administração, minha colega, né? Também formada em administração, ela trabalha com gestão da mudança, ela vai falar do que é isso, como é que funciona. Não é só, mudou as coisas, a gente vai lá e organiza, não é bem assim, né? E também da iniciativa da Speak Her Nights, que é uma. E aí ela também vai falar melhor do que eu para ficar explicando aqui. Ela vai falar, tem um pessoal aí que já é da Speak Her Nights também pode contribuir, pode dar opiniões. Então, é isso, né, Gabi? Daí a gente conversou, tu aceitou, eu fiquei feliz, tu também ficou, então agora tá tudo certo. Isso aí. Né? Muito bom. Então, Gabi, e para quem não sabe, né, a Gabi a gente se conhece já há muitos anos. Muitos anos. Né? Há muitos anos, né? Porque o pai dela e a minha mãe resolveram, né, se conhecer e se engraçar um pelo outro, né? E aí a gente é meio irmão, assim, né? A gente Aquele já se irmão conhecia antes disso, né, Gabriela? já se Antes conhecia disso. antes disso. É verdade. É verdade. Então, inclusive, eu tava pensando assim, pô, nunca teve festa de casamento, né? Podia ter uma festa de casamento depois que acabar a pandemia. Bom motivo, né, para já Para aproveitar festejar, esse né? momento que a gente está em família aqui, né? Isso, exatamente. Então, Gabi, fala um pouco então do teu trabalho, como é que funciona isso. Traz um pouco esse contexto inicial, assim, para a gente entender. Tá bom. Pessoal que está aí, né? Muito bom que se vocês estão aqui com a gente, se vocês quiserem colocar comentários para a gente poder ver que Sim, vocês estão interagindo, né? sem dúvida. Queridão sempre presente, meu primo que está lá, assim, eu falei para ele que ia pagar uns trocados para ele falar bem de mim aqui no chat, enfim. Mas vou contar um pouco, Elisita aí também, muito bom. Vou contar um pouquinho sobre né, quem sou eu, né? Isso. Eu sou carioca, mas moro no São Paulo há muitos anos. Meu pai fala que eu sou joseense, mas eu morei em São José dos Campos muitos anos, mas sou carioca, morei em São José dos Campos, depois vim para São Paulo fazer faculdade. E sempre trabalhei em consultoria. Desde que eu comecei a fazer faculdade de administração, meu pai tinha uma empresa de consultoria, tem essa empresa até hoje, né? A BS Consulting, e eu fui trabalhar com ele no mundo de consultoria já como estagiária. Assim, foi uma grande oportunidade de aprendizado para mim, né? Assim, foi um grande momento de estar com os caras que eu admirava muito, meu pai, os sócios dele, enfim. Então, foi uma grande escola para mim, onde eu passei 5 anos trabalhando com eles, já dentro do mundo de consultoria. E aí o mundo de consultoria é bacana pra caramba, porque você tem uma oportunidade muito grande de conhecer clientes diferentes, pessoas diferentes, Uhum. cenários diferentes, nunca é tudo igual, é tudo sempre diferente. E eu brinco que eu nasci Gabriela,
né? E aí tinha aquele quadro do Simão que falava predestinada, né? E aí dizem que Gabriela nasceu assim, vai ser sempre assim. E eu vim para trabalhar com gestão de mudança organizacional para dizer que, assim, Gabriela não nasceu assim, vai ser sempre assim, né? A gente tem sempre a oportunidade de passar por um processo de mudança e de mudar. E É aí verdade. eu vim nesse mundo de consultoria a minha vida inteira. Me apaixonei pelo tema de change management, gestão de mudança organizacional, que na época que eu comecei a trabalhar com gestão de mudança organizacional, era uma prática no Brasil ainda pouco conhecida, né? Era uma prática que as pessoas ainda não conheciam direito, mas a gente estava num momento, há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, 20, quase 20 anos atrás, no momento em que as empresas estavam passando por grandes transformações, principalmente começando uma movimentação de implementação de tecnologias, né? E aí, nesse momento dessas implantações de tecnologia, as empresas percebiam a necessidade grande de como trabalhar as pessoas dentro desse processo de mudança. Eu acho que elas começaram a 20, sentir, na verdade, as dores, né? Elas 20 começaram a anos, 20 anos é o que? A entrada da internet de alta velocidade, né? Da banda larga, assim, em larga escala, né? Por aí. Sim, mas era uma época que ainda as empresas estavam começando a fazer processos de implantação de sistemas integrados, Os ERPs. RPs. Foi um boom de ERPs. E nessa época, as empresas começaram já antes disso a sofrer os desafios de implementar mudanças muito grandes como essa, de trazer um sistema novo para toda a organização e que Uhum. tinha impacto direto nas pessoas, né? Então as pessoas às vezes não eram bem treinadas, as pessoas não estavam engajadas, as pessoas tinham receio da mudança, tinham medo de que iam perder o emprego, aquele receio, né, normal do ser humano, né? Que a gente tem Uhum. também, né? Não tem jeito. E aí nessa época esses projetos grandes de implementação de sistemas começaram a perceber a necessidade de ter uma equipe de gestão de mudança, e a prática de gestão de mudança fora do Brasil já era muito mais consolidada, né? O change management. E aí eu comecei a trabalhar com gestão de mudança, descobri que eu era, assim, apaixonada por isso, assim, né? Então, por isso que tá apaixonada por transformação em pessoas, porque eu sempre fui apaixonada pelo que eu fiz. E aí vinha a minha trajetória inteira de consultoria, trabalhando em gestão de mudança, em projetos de diferentes tamanhos e complexidades, né? Para ajudar as empresas a olhar o lado humano de um processo de mudança, né? Uhum. Seja pela implementação de tecnologia, seja uma fusão e aquisição, seja um modelo, às vezes, até de criar um novo ambiente de trabalho, um novo layout, uma nova forma de trabalhar. Então, gestão de mudança, no final das contas, se aplica para qualquer mudança, né? Qualquer trabalho, eu tô enxergando, você vai tá falando aí, eu tô enxergando aqui os projetos que eu comecei, que eu participei também, trabalhei muitos anos em consultoria, né, de gestão e justamente implementando processos de mudança, mas eu não era, o papel das empresas que eu trabalhava era de realizar a mudança processual, né? A reestruturação de processo, reestruturação organizacional, enfim, toda uma questão que entrava na empresa mesmo, né? Era um olhar para a empresa e para o negócio. Ou, às vezes um pouco Isso. mais interno, às vezes um processual que vai de ponta a ponta, que era provavelmente o input que dava para vir a uma gestão da mudança em seguida e fazer esse processo. E eu lembro de trabalhos assim que foram desafiadores, vamos usar a palavra assim, né? Porque existia muita resistência, todos os medos que tu colocaste ali, os boicotes, né? Exato. Às vezes pela comunicação não muito clara ou pelos interesses, enfim, né? São muitas variáveis que acabam impactando e que às vezes um detalhe faz muita diferença e que eu acredito que a gestão da mudança ela chega justamente para ser muito assertiva em cima desse processo e não causar, para fazer com que ele não seja traumático, né? Exatamente. Mas na época que a gente fazia esses projetos de gestão de mudança, a gente tinha clara a importância de olhar para o lado humano e para as pessoas, mas não era tão claro para quem estava, né, dentro de projetos a importância disso. Ou seja, então Uhum. ao longo da minha carreira eu vim também tentando cada vez mais fortalecer a importância desse tema dentro dos processos de mudança dentro da organização, né? Sabendo que isso era um desafio, porque as pessoas falavam assim, ah, não, mas implementa o sistema, né? Implementa o sistema e está tudo bem, ou implementa essa mudança e está tudo bem, né? E não percebiam o quanto que isso podia impactar realmente
a vida, enfim, das pessoas que estavam nesses projetos de mudança. Exatamente. E hoje, aí, Gabriel, lá na evolução da minha carreira, eu vim sempre, né, tentando cada vez mais fortalecer essa prática como importante. E aí, assim, de uns anos para cá, isso começou a ficar muito mais sensível para as pessoas. Ou seja, as pessoas começaram a perceber que isso realmente não era uma coisa que vinha só para ter mais custo dentro de um projeto, né? Ou seja, uma Aham. equipe de gestão de mudança chegava lá, não era para simplesmente vir e trazer vamos agora olhar as pessoas, né? Na época as pessoas brincavam, vai abraçar as árvores, vai fazer, sabe? Porque as pessoas Sempre, né? achavam. Esse papo de pessoas é o pessoal que vai abraçar a árvore, beijar os esquilos. Eu falava, olha, o máximo que a gente pode fazer é plantar umas árvores, mas não vamos abraçar as árvores aqui. Então, esse desafio, assim, de olhar as pessoas dentro dos processos de mudança sempre foi uma preocupação, mas sempre foi algo que foi, né, caminhando para que isso tivesse a importância que tem hoje, né? E naquela Aham. época ainda, e não muito longe dessa, né, do gestão de mudança, as pessoas sempre achavam que a pessoa que chegava de gestão de mudança num projeto, vou chegar lá e vou ajudar com a comunicação, com o treinamento, com o engajamento, com a liderança. As pessoas achavam, então chegaram aí os salvadores da pátria, né? Então a Gabi chegou, por exemplo, ou o time chegou lá para fazer gestão de mudança, vai salvar Aham. a pátria, ou seja, vai resolver o Aham. problema das pessoas. E a gente sempre dizia, né? Eu sempre disse que, na verdade, não é né? Não existe uma entidade de gestão de mudança que chega lá e resolve os problemas. Na verdade, quanto mais líderes a gente tiver na empresa, quanto mais pessoas a gente tiver na empresa que possam ajudar esse processo de transformação para ele acontecer, mais sucesso a gente vai ter. Então, a gente foi Uhum. tirando um pouco esse troféu, essa coisa de, sabe, ou essa figura que a gente tinha de que, então vamos salvar a pátria. Não, a Entidade. gente essa entidade chega, então vai salvar. Não, não é isso, assim, né? Gestão de mudança tem que estar em todo mundo. Então, hoje, gestão de mudança, ele é muito mais do que uma equipe que entra num projeto. Ela é uma prática que tem que estar no perfil, na liderança, né? Ou seja, todas as Uhum. pessoas dentro da organização têm que ter essa capacidade e essa habilidade. Então, hoje já é muito menos uma coisa. Existem ainda projetos de gestão de mudança como equipe, né? Mas hoje é muito mais forte a necessidade de capacitar pessoas dentro da organização e Os trabalhar essas líderes pessoas. conduzem a mudança. Os líderes são responsáveis pela mudança, e os líderes Claro. podem, né? E os líderes podem conhecer as ferramentas que gestão de mudança tem para poder fazer uma mudança de sucesso, né? Então eu acho que a gente vem amadurecendo muito nesse cenário de gestão de mudança e muito bom, inclusive, assim, porque Uhum. eu acho que é isso, tem que ter pessoas, sempre nas empresas tem que ter todo mundo participando, todo mundo se engajando e todo mundo fazendo seu papel dentro do processo de mudança, né? Uhum. Não, e é bem legal isso, né? Porque eu tive uma mudança de caminho da minha carreira, saindo do foco consultor de empresa para muito mais voltado para pessoas também. E é justamente por causa disso, né? Porque eu enxergava que nas pessoas é que estava, comecei a enxergar que nas pessoas é que estava o grande fator crítico de sucesso para fazer a mudança, né? A gente Uhum. fazia trabalhos e projetos, enfim, aí quando tu vê a coisa vai mais ou menos, tu faz um projeto lindo, maravilhoso, reprojeta tudo lá bonitão no PowerPoint, né? Aquele projeto de PowerPoint com um plano de ação lindo. E aí, quando vê, as pessoas começam a colocar barreiras, porque, na verdade, elas não compreenderam aquele processo todo e elas precisam ser trabalhadas e desenvolvidas para fazer aquela mudança, né? E muitas vezes o responsável pela área que vai realizar a mudança não estava de acordo. E aí, era uma coisa meio goela abaixo. E como que tu lida com isso, né? Então, é tão complexo isso. E acaba virando, eu não sei hoje, diretamente como as grandes empresas, principalmente as grandes consultorias, estão fazendo de consultorias em gestão, se eles estão investindo nesse processo de fato, né, porque é muito importante. Talvez seja o diferencial para aquela coisa ter um resultado ok ou um resultado realmente que vale a pena fazer esse investimento, essa mudança, né? A Então, gente fala que a maturidade das empresas ela está muito relacionada a quanto mais pessoas eu tenho que têm essa competência de ajudar a gerenciar e trabalhar as mudanças, né? Tem muitas organizações que hoje
foram para um caminho de ter um escritório de gestão de mudança corporativo que olha as mudanças de uma forma mais ampla. Então, eu olho quais são as mudanças que vão acontecer para os indivíduos em geral. Então, o que acontece é que nesse cenário que a gente vive hoje, que tem mudança acontecendo o tempo todo, a pessoa que está lá dentro da empresa, ela não entende de onde vem tanta mudança que está acontecendo, né? Então, escritórios de gestão de mudança corporativa ajudam a ter um olhar dentro das empresas para poder fazer o seguinte. Então, tá bom, tem um grande projeto aqui, tem grandes iniciativas aqui, deixa a gente trazer uma equipe especialista que pode ajudar. Um outro caminho dentro desse conceito de eu ter um escritório de gestão de mudança corporativa é que esses escritórios eles estão ficando cada vez mais estratégicos, né? Então, eles são escritórios de gestão de mudança onde eles o foco deles, né, ou a meta deles é capacitar mais líderes, é preparar líderes para processos de mudança, é começar essa preparação de liderança desde os trainees, né? Primeiro nível de início da carreira de liderança até, né, todos os níveis corporativos. Então, quando você começa a transformar a gestão de mudança nessa competência organizacional e traz isso através de algumas, né, área, estrutura, enfim, fica mais fácil para que as empresas estejam cada vez mais preparadas para isso, né? Quando você olha isso para um projeto isolado, o risco é você acabar aquele projeto e nunca mais olhar para essas questões que são importantes, né? Então, esse é um movimento que é super interessante e que tem muitas empresas que já fizeram e estão fazendo ainda, né? Sim. E tem uma questão, me veio a curiosidade agora, né? Porque normalmente a gente sempre sofre fatores externos, né? As empresas, enfim, como todo, tem sempre essa influência externa, normal. Mas agora muitas mudanças estão acontecendo né, assim, totalmente por uma influência externa, que é essa questão aí da pandemia. Como que tem sido isso, Gabi? Tem alguma coisa diferente que está acontecendo? Como está sendo essa questão? Como as empresas estão lidando com isso nesse sentido? O desafio a gente diz que é, né, transformação digital e esse tema todo da tecnologia associada ao mundo que a gente está vivendo hoje, que está cada vez mais, né? Tecnologia é parte, não adianta, a gente não volta atrás, né? E existe aquela brincadeira que diz que as empresas que não queriam ser digitais ou transformar-se digitalmente, quando veio a pandemia, tiveram que adotar novos hábitos e novas formas de trabalho, que até então todo mundo era resistente. Não vamos fazer home office, porque as pessoas não trabalham no home office, aí todo mundo tem que fazer home office. Então, veio uma mudança forçada por a crise que a gente vive, né, da pandemia e tudo mais, mas ela, no final das contas, forçou muitas mudanças importantes, né? Acelerou algumas coisas e tirou alguém do atraso, né? Tirou alguns do atraso. Acelerou muitas coisas, permitiu que muitas coisas pudessem ter sido feitas que não se faziam quando o cenário era tranquilo, né? Então, a tendência das pessoas num cenário, né, que está calmo, que não, né, que está ali tranquilo, não vamos mudar, né? Não precisamos mudar. Mas quando você tem a oportunidade de mudar forçado por um cenário como esse, as empresas percebem a habilidade que elas precisam ter para se adaptar cada vez mais rápido, né? As empresas que têm a capacidade de fazer essa mudança de forma mais rápida, elas sofrem menos, né? E aquelas que olham para esse cenário e falam, caramba, temos várias oportunidades, não precisamos mais ter um escritório físico, né? Posso trabalhar num modelo que hoje eu nem vejo que é híbrido, né? Ele é um modelo que vai ser muito mais mais home do que office. Muito mais home do que office. Na verdade, o home vai virar o office home. E aí, no final das contas, é muito do que a gente, como ser humano, vem pedindo para as empresas no cenário que a gente vive, que é, por que eu preciso sentar das 8 às 18, das 19 às 20, né, dependendo, né? Porque se eu saio antes, as pessoas acham que eu não estou trabalhando. Por que eu preciso criar essa rotina de trabalho que eu estou enganando alguém, porque na verdade ela não funciona dessa forma, se eu posso, de fato, trabalhar muito melhor dentro do meu home office, né? Então a gente também vem evoluindo nesse mundo digital para perceber que o home office, eles não se separam. Assim, e eles não vão se separar mesmo que a gente volte para o escritório, seja, porque a gente antes tinha aquela coisa de somos uma pessoa dentro do ambiente corporativo e somos outra pessoa lá fora. Eu ia falar isso agora. Exatamente. E o mundo digital, né? E eu falo muito sobre liderança digital, pessoas que têm que estar antenadas nesse cenário que a gente vive, não existe mais essa barreira. Eu não sou duas pessoas diferentes. Eu tenho que trazer
para dentro do meu contexto da organização aquilo que eu exijo como cliente, aquilo que eu exijo como ser humano para o outro, né? Então, esse movimento, ele é necessário, mais do que necessário, né? E eu trago um contexto mais complexo, né? Que eu tenho que começar a trabalhar o meu colaborador como não como um funcionário, mas sim como uma pessoa, porque é a pessoa que tem antes que saía às vezes de casa com os problemas de casa para o trabalho e lá aliviava, agora ele vive com as duas questões todas juntas o tempo inteiro. Né? Então tem essas complexidades que começaram a aparecer e muitas empresas não estavam preparadas para trabalhar com a pessoa, né? Sim, só com aquela Não. capacitação técnica, aquilo que eu preciso dentro da empresa, e agora eu preciso cuidar da saúde mental, não só por causa da pandemia, né? Mas por todos os contextos que a pandemia nos... Eu não digo que ela não trouxe, ela exacerbou algumas dificuldades e alguns contextos que já existiam. Né? Sim. E agora as empresas, bom, eu preciso desse funcionário trabalhando bem, por que ele para? Sei lá, vamos supor, né? Por que ele reduziu a carga dele? Será que é porque ele em casa é ruim ou porque ele tem algum tipo de problema ali? Qual é o problema? Então, tu acaba olhando para um outro lado, né? Sim, e assim, esse movimento ele já vem acontecendo até antes da pandemia, né? Antes da pandemia, a liderança, né? Os clientes que eu fiz vários projetos e clientes que eu conversava com muita frequência, eles falavam muito de, nossa, mas agora a minha equipe me exige outras coisas, né? As pessoas vêm me contar dos Uhum, problemas que elas estão tendo na vida delas e elas trazem isso uhum. pro elas trazem isso para o cenário de trabalho e elas querem que eu, como líder, me ajude ela nesse cenário de vida emocional e tudo mais. Então, isso antes da pandemia já acontecia, já havia esse movimento. E esse movimento acontecia principalmente porque a gente tem hoje 5 gerações juntas no mercado de trabalho. E as Uhum. gerações novas, elas não querem saber de um mundo corporativo do qual a gente está muito acostumado a ver. Elas olham dentro do mundo corporativo e elas já falam, que loucura! Como eu vou Aham. trabalhar num ambiente assim? Eu quero, né, empresas com propósito, eu quero ser eu mesmo, eu quero ter a minha própria identidade. Então, assim, essas pessoas, elas vêm com toda emoção para dentro do mundo corporativo e antes da pandemia isso já acontecia. Só que aí, com a Uhum. pandemia, tem outras coisas que vêm junto, né? Que é a ansiedade, né? O medo das Sim. pessoas em relação ao cenário que elas vivem, né? Tem o lado patológico daí, né? Quem não ficou com, né, pegou um dia da pandemia e falou, cara, não quero, e meu Deus, o que vai acontecer com o mundo? Então, assim, a gente fica com essas angústias e com esses receios. Então, mesmo antes da pandemia, o líder começou a liderança, e a liderança, eu tô falando as pessoas dentro da organização como um todo, porque para mim todo mundo pode ser Uhum. líder, né? A liderança Claro, isso mesmo. veio com esse já desafio. Mas, poxa, as pessoas Uhum. agora trazem outros desafios para mim. Não é que elas estão perguntando se eu, sabe, se tecnicamente. Não, elas me falam, não, minha vida tá assim, preciso de ajuda aqui, emocionalmente não tô legal, enfim. Então, isso já vem um pouco antes Gabi, mesmo da pandemia, né? é isso. A principal, né, questão que eu acabo trabalhando com os meus clientes é justamente isso, né? Porque eles vêm com motivação profissional e acabam entrando em questões emocionais e questões complexas, ou questões com a equipe, ou com os líderes, né? Com os seus líderes. Então, as questões são humanas. Isso aí. Normalmente, dificilmente a questão fica muito presa num aspecto técnico, né? Sim, No meu caso, né, se as pessoas vêm buscar algum trabalho de, enfim, para desenvolver um negócio, alguma coisa assim, aí você entra em questões técnicas, mas a maioria das buscas são profissionais, mas dentro de um cerne de um humano, totalmente pessoas, né? sim. E às vezes até assim, puxa, eu tô assim, eu tô assado, elas vêm com dores ou com problemas, dores, né, emocionais ou, enfim, nem sabem às vezes direito o que elas têm. E quando elas vêm, elas enxergam que o problema não tem nada a ver com a empresa, que o problema está com ela mesmo, que ela percebe e começa a dar conta de que o trabalho dela não é o que ela gostaria de fazer, e que eu acho que, de repente, pela carga emocional que todas as influências acabam trazendo, ela percebe que agora ela não consegue, não aguenta mais trabalhar com isso. E que ela sempre quis fazer outra coisa, que ela precisa mudar, ou que ela precisa tentar um contexto diferente, ou uma empresa diferente, ou às vezes o contexto em casa mesmo, né, que é o complexo, é algo que veio, e eu acho que a grande questão da pandemia foi esse, porque as pessoas não estavam preparadas para, de repente, ter que ficar todo mundo socado dentro de casa com a família o tempo inteiro, né? Embora a gente viva e conviva com a família,
a gente nunca ficava o tempo inteiro com a família, né? Com E aí entrou certeza. essa complexidade. Tem um Com outro certeza. ponto aqui, Gabi, que eu não quero perder, eu vou colocar aqui, depois a gente pode, é que a Vandressa trouxe, eu ia trazer também um link. Hoje os grandes executivos de Nova York, ela mora na Flórida, descobriram que podem se mudar para a Flórida porque trabalham somente em home office. E essa é uma oportunidade que as empresas não sei se descobriram conscientemente ou viram isso de fato, que elas conseguem assim aumentar o escopo de busca de profissionais. Ou seja, se eu estou de São Paulo ou se eu sou de Porto Alegre, eu não preciso procurar profissionais de Porto Alegre. Eu posso procurar profissionais do mundo inteiro, desde que elas se encaixem no perfil que eu precise. Sim, E essa é uma mudança, vice-versa. essa é uma mudança que eu acho que é das mais benéficas, não só da pandemia, mas eu acho que é uma benéfica do mundo que a gente vive hoje. Eu acho que isso ia Uhum. acontecer sim ou não. No caso da pandemia, ajudou a gente Acelerou. a forçar essa mudança. Mas, por exemplo, eu trabalho, né, trabalho em consultoria há muitos anos e faz mais de 3 anos que eu sempre trabalhei em projetos fora do Brasil, por exemplo. E eu Uhum. trabalhava de São Paulo. Né, eu Uhum. trabalhava de São Paulo, eu fazia, né, tinha que me adequar aos horários e tudo mais, mas eu trabalhava para clientes, né, para empresas que estavam fora do Brasil. Nessa época, assim, eu adorava, porque na verdade eu fazia, né, os meus horários, eu conseguia organizar minha vida, eu não precisava ir fisicamente para o escritório, então isso facilitava muito a minha vida. Então as pessoas hoje, né, os talentos, eles estão em qualquer lugar, né? A Uhum. verdade é essa. E as empresas estão começando a perceber que o talento está em qualquer lugar. Então, assim, por que eu preciso recrutar em algum lugar que eu estou próximo? Não, né? As empresas tradicionais ainda acham que isso é uma realidade, mesmo depois da Uhum. pandemia. Mas as pessoas têm que trazer recursos que estão fora, pessoas que estão fora, né, do ambiente, que conhecem outras coisas. O Queridão está falando da diversidade. A diversidade é o tema, né, da vez hoje, né, no mundo Uhum. corporativo. As pessoas que não, as empresas que não falam de diversidade, Aliás, elas não, hoje é o dia, né? elas não Hoje é o dia inovam. hoje é o dia. Eu não lembro o título direitinho, posso estar Aham, falando errado, mas é o Dia Nacional da LGBTQ. Eu não lembro todas as letras, mas é isso, aham, né? aham. Hoje é o dia em que as Então, a vamos estar falando diversidade. isso. A diversidade está sendo muito exigida, né? Pelo É, é, próprio de fora para dentro. A empresa ou aceita isso. Não tem alternativa. e a diversidade tem a ver com diversidade de opinião, tem a ver com diversidade Claro. de cultura, tem a ver com diversidade da realidade, né? Então, às vezes, a gente quer ampliar muito o conceito da diversidade para falar, nossa, a gente precisa de uma hora para outra trazer todos os, né, as siglas. Não, não é isso. Na verdade, você tem que começar a perceber que no seu entorno, né, no mundo corporativo, quanto mais pessoas você trouxer que representem esse entorno, mais você vai conseguir trazer ideias diferentes, formas diferentes Pluralidade. de pensar, enfim, né? Então, eu acho que isso ajuda muito esse cenário, né? Ou seja, eu posso trabalhar Uhum. de qualquer lugar, né? Eu tenho feito um projeto super interessante com o pessoal do México. Eles estão lá, tem uma consultoria no México, e eles falam, Gabi, mas a gente quer trocar ideias, né? A gente quer fazer projetos, trazer a sua visão, que você tem uma visão. Aí eu olho, nossa, precisa, né? Precisa da minha visão. E realmente ajuda muito, porque a gente consegue trazer, né? Essa coisa de outra coisa, outra realidade, outra Aham. vivência, outra maturidade. E isso ajuda muito Exatamente. nesse mundo corporativo. Exatamente. Exatamente. Eu tenho um comentário aqui que passou da Bia Stein. Dar um go live técnico e formar operadores de sistemas é até fácil. Difícil é tornar as pessoas engajadas em um projeto e que queiram participar da sustentação dessa mudança. É bem isso mesmo, né? Sim, porque a gente está muito acostumado a achar que treinar as pessoas é suficiente para as pessoas estarem preparadas para passar por um processo de Uhum. mudança, né? Só que a Uhum. gente esquece que esse cara, ele também tem os desafios dele, né? Esse cara que está passando pela mudança, ele também tem os Claro. receios e medos dele, né? Eu tive um projeto muito legal que a gente treinou, treinou treinadores, né? E os treinadores, eles eram operadores de empilhadeira, né? Dentro de uma montadora, né? E eles iam treinar outras pessoas, né? E a gente falava assim, ah, olha, vocês vão ser os responsáveis por dar treinamento e tudo mais, né? E eles falavam, não. Eles falavam, Gabi, não vai dar, eu não, né, eu opero empilhadeira, eu não, né, eu não vou conseguir. Eu falava, olha, treinamento e essas habilidades são técnicas que, quando você aprende, elas servem para sua vida, né? Então, quando você se prepara para dar um bom treinamento, por exemplo, você pode Uhum. usar isso para qualquer
discurso que você queira ter no mundo que você está vivendo, né? E aí eles falavam, então tá, né? E testavam, né? E aí, então assim, esse desenvolvimento dessa pessoa, o engajamento dela nesse processo, faz com que ela não olhe a mudança em si, né? Ela olha o quanto que ela ganhou nesse processo de mudança, né? E esse ganho tem que ser para o indivíduo. E aí a gente fala assim, então tá bom, a mudança quando ela acontece na empresa, ela é uma mudança em cada pessoa? E porque cada pessoa passa diferente pelo processo de mudança. Você tem 10 mil pessoas que vão ser colaboradores impactados por uma mudança, são 10 mil pessoas diferentes, com emoções diferentes, com pensamentos diferentes, e que você precisa, né, tratar de formas diferentes também. Perfeito, é verdade. É muita coisa, né? Gestão da mudança, olha, para quem acha, parece só um nome, assim, um projeto qualquer, e olha a complexidade de aspectos que a gente lida, né, Gabi? E aqui eu quero já fazer um link com o assunto em paralelo, mas que é também o título da nossa live, né? Como que está sendo essa questão da entrada das mulheres ou da consolidação das mulheres nesses processos, nesses trabalhos, né? Até pelas trocas que a gente já teve, nós dois conversando sobre isso. O teu desafio como mulher entrando, fazendo trabalhos de gestão de mudança, né? E as barreiras que possivelmente eu imagino que existam, ou existiram mais e agora talvez menos, mas como que é isso, né? E aí depois disso tu também já pode falar um pouquinho do Speak Her Nights, colocar um pouco essa iniciativa. Fala aí. Legal. Pessoal, vão escrevendo aí pra gente saber que vocês estão aí, né? Senão eu e o Gabriel vão achar que a gente tá sozinho, né? O Hugo comentou aqui, o Hugo Rosas comentou aqui, diversidade em todos os sentidos, não só de orientação sexual. Claro, com certeza, pluralidade. É isso aí mesmo. Com certeza. Então, o tema das mulheres é assim, eu sempre trabalhei no mundo de tecnologia, apesar de vir de consultoria, eu sempre estive muito conectada com o mundo de tecnologia. E o mundo de tecnologia, acho que hoje a gente deve ter 20, 30% do mundo de tecnologia de mulheres, né? Então, imagina que você entra desse mundo sendo minoria, né? Ou seja, você vai ter desafios, e não é porque é mulher, mas é porque as minorias acabam tendo mais dificuldade para passar e para se colocar dentro de um cenário onde você é minoria, né? Então, assim, ao longo da minha carreira, eu brinco que eu ainda tinha um maior desafio porque eu falava de pessoas, né? Num cenário onde as pessoas não eram tão importantes ainda, e é verdade, eu vivi isso. Mas, então eu vinha falar de pessoas num mundo de tecnologia, onde no sangue das pessoas estava passando os bits e bytes, né? Então, quando eu chegava para falar de pessoas lá, eu brinco que, assim, no começo da minha carreira, quando eu falava de as pessoas são importantes, eu já tive oportunidade, eu já tive uma experiência do cliente chegar e falar assim, tira pessoas aí, coloca recursos nessa apresentação, ao invés de colocar o nome pessoas, porque, sabe, existia aquela resistência. E aí eu até brinquei do negócio de abraçar a árvore, porque as pessoas achavam que eu ia falar de coisas, assim, tão soft, que não ia conseguir alcançar ninguém. Então já tinha esse desafio também, né? Do soft no mundo hard, que era o mundo de tecnologia. Mas eu sempre fui uma pessoa que falei, cara, eu não tenho problema, vou atrás do que eu quero, do que eu acredito, sempre fui muito insistente naquilo, né? Então eu sempre fui uma pessoa que nunca desisti fácil, assim, né? As pessoas falavam, lá vem ela falar de novo sobre aquilo, enfim, tô falando de novo sobre aquilo. Então eu sempre fui uma pessoa que insistia muito. Chata. Mas tudo bem, né? Falava assim, eu brincava, né? Se eu tiver 10% de satisfação, tá ótimo. Então, eu sempre tive minha expectativa de satisfação bem baixa, para não criar nenhum problema, né? Então, na época que eu falava muito sobre isso, dentro do mundo corporativo, no mundo de tecnologia, eu sofria muito essa dificuldade de encontrar minha voz, né? De falar, de me expor. Né? E muitas vezes no ambiente corporativo, as mulheres que estão aqui sabem disso que eu vou falar, e talvez os homens também reconheçam isso. Muitas vezes eu passava uma reunião inteira falando, né, expondo a minha ideia, eu saía da reunião e as pessoas não tinham entendido nada, né? Enfim, eu saía com aquela sensação, ninguém entendeu o que eu falei. Mas, muitas vezes, eu também comecei a usar artifícios para isso, né? Eu comecei a pedir apoio para os homens que estavam próximos. Falar, fala aquela ideia lá que eu acho que vai vender. Ele falava e vendia a ideia bem rápido, né? Então, Gabi, assim, eu acho que até tem uma história que eu ouvi há alguns dias, né? Uma empresa de consultoria
em marketing e comercial, né, que tinha, assim, majoritariamente a equipe ali era de mulheres, né, 4, 5 mulheres, e tinha um cara também junto, né, e me contaram, a pessoa, a líder dessa empresa, dessa consultoria, me contou uma dinâmica que aconteceu com um cliente específico que trazia, enfim, faziam as reuniões, né, e a equipe ia tocando, quem tocava a reunião era ela, porque era a responsável do projeto, e o cara, quando respondia pro cara, pro único homem da equipe, né? Tinha 4 mulheres, a líder do projeto era mulher, e o cara, quando ele ouvia tudo e respondia pro cara. Isso Olha é só a dinâmica, muito, né? muito mais comum do que a gente imagina. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E a gente que sabe, que vive isso, a gente sabe que é muito mais comum do que a gente imagina. Aham. Mas o que eu acho é que, assim, é, o que eu vinha trabalhando na minha vida como um todo, na minha vida sempre, foi como eu vou encontrar minha voz, né? Como que eu vou encontrar que essa voz seja escutada nos lugares onde eu não estou escutando. Então, eu buscava as Aham. oportunidades que eu tinha. E aí eu falo, Gabriel, assim, que da minha carreira, porque eu tinha muitos homens trabalhando comigo a minha vida sempre, eu sempre tive muito apoio dos homens também. Ou seja, então aqueles que percebiam que esse ambiente era um ambiente que às vezes me prejudicava, enfim, eles me ajudavam, falavam, aqui vai por aqui, ô Gabi, ó, Uhum. né? Ô Gabi, olha, talvez você tenha que, né? Enfim, ou deixa que eu vendo a ideia. Eles me ajudavam, eu adorava isso, gente, Dando porque atalho. sim, porque no final das contas, assim, a cultura, né, ela é muito mais forte do que você, indivíduo, muitas vezes, né? Então, então eu sempre tive muito apoio. Então, eu sempre fui muito. O meu primo queridão falou assim: ó, ela sempre insiste mesmo. Eu insisto mesmo, eu vou, ó, né, dou aquela calmada, saio de fininho, daqui a pouco eu volto e coloco de novo, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que fiquei buscando essa voz dentro do mundo corporativo e não posso nem reclamar assim, ah, então tá bom, você teve problemas? Tive muitos problemas, muitos desafios, de todos os tipos, desde não ser escutada, assédio, tudo, né? Então, assim, no ambiente corporativo. Mas sempre falei, ó, não vou me deixar vencer, né? E aí, Uhum. conectando e aí a Bia tá falando até, né, que Ser ser mulher mulher. formada na área de humanas, que cuida dos aspectos humanos dentro de uma diretoria de TI, é uma luta diária. É uma luta diária, porque realmente na veia, né, a Jéssica até colocou a Jess, essa é a nossa vida todo dia. Na veia passa bit byte, né, tecnologia. É muito É. hard para poder olhar o soft, né? E É, não só na área de, a área de tecnologia também, né? Mas eu trabalhei em alguns projetos de indústria, né? E a área de indústria também eu acho que ela é mais masculina ainda, e mais machista do que a área de tecnologia até. E eu lembro de um projeto onde eram três, 4 mulheres e eu. Né? uhum, Aliás, eu sempre tive esse privilégio. Eu trabalhava sempre muito com equipes femininas. Eu era o homem da equipe. E aí o que acontecia era que algumas reuniões, nesse caso específico que eu estou lembrando agora, quando era com equipes de médio para baixo, lá para o chão de fábrica, mais próximo disso, se eu não conduzisse a reunião, a coisa se perdia. A gente uhum. começou, e eu não era o líder de projeto, era uma outra colega que era a líder do projeto, e ela conduzia, e a gente começou a ver que se dispersava muito rápido. Não prestavam atenção, não colaboravam, né? Era aquela coisa de diagnóstico, de levantar informações, de levantar dados, enfim, e era muito difícil. E aí teve uma reunião que ela não foi e eu tive que conduzir. E assim, mudou da água para o vinho. E não é porque eu fui melhor do que ela nem nada. Eu fui lá e fiz um papel que era muito tranquilo de realizar. E depois disso a gente foi perceber que era realmente por causa da figura masculina sendo a referência. Né? Então, claro que a gente não tem muito o que contestar ali naquele contexto, a gente diagnosticou aquilo, percebeu, mas a gente vê exatamente na prática essas questões todas que a gente discute hoje em dia, né, com mais força. E E aí aí, isso é importante ser levado à tona, né? Porque as pessoas não sim, percebem isso. e assim, e aí eu acho que essa conversa ela tem melhorado muito, né? Assim, a gente tem avançado Uhum. muito, né? O que aconteceu com a pandemia é que tudo que a gente conquistou, as mulheres, e se você pegar estudos da McKinsey, recentíssimos sobre esse tema, tudo que a gente avançou na pandemia, antes da pandemia, a gente perdeu de espaço com a pandemia.
né, de espaço das mulheres no Uhum. mercado de trabalho, principalmente mulheres pretas e mães, né? Então, assim, Aham, eu vi isso. as mulheres perderam muito. Então, tudo aquilo que a gente conquistou de espaço de estar mais à frente, a gente na pandemia acabou perdendo por conta da mulher ser a pessoa que estava cuidando da casa, enfim, né? Mas eu acho que isso tem mudado bastante. A gente tem visto muitas mulheres assumindo lideranças de grandes empresas, né? Isso é Uhum. um caminho que eu acho que assim, dá muito orgulho pra gente. A mulher tem, e aí a gente fala de mulheres na liderança, né, Gabriel, que é até um tema que a gente colocou como título da live, né, e mulheres liderando mudanças. A mulher, ela tem um aspecto, né, e que vem do feminino, que aí o homem também tem, muitas vezes, e que ele precisa, às vezes, aflorar isso, que é a questão do cuidado, é a questão do, né, Uhum. do lado materno da mulher, que já é, né, da origem dela, ela tenta trazer sempre mais o equilíbrio, ela tenta sempre... É o lado feminino, É né? o É o, lado é o feminino que é... arquétipo feminino que existe na mulher, obviamente, mas no homem também existe, né? É uma questão justamente de dar espaço. Acontece que aí tem uma questão que vai culturalmente muito complexa de entrar, e aí daria uma live só disso, que é a nossa criação, né? A criação, a cultura, as várias culturas, né? Todas elas que, primeiro, e aí tem vários conteúdos também sobre isso, tratando, né, de como o homem, ele é, entre aspas, obrigado a ser macho, ou ele se sente nessa posição muitas vezes, até por causa da criação. Isso, nossa, tem muitos casos que eu já ouvi de É, que a criação, a própria mãe cria o filho machista, né? sim, E aí é. depois ele vai agir como um macho, não como um homem. E aí tem todos os desdobramentos. Até, inclusive, eu coloquei ontem, eu compartilhei uma postagem de um perfil bem legal aqui, que é o Papo de Homem, que justamente traz essa coisa de humanização do homem, né? De trazer um arquétipo equilibrado do homem. E era que dizia assim: cuide das suas filhas e aí isso riscado, ou proteja suas filhas, isso riscado. E embaixo, escrito, eduque seus filhos. Uhum. Né? Porque é justamente isso. Para você criar uma sociedade mais equilibrada, você tem que construir isso desde criança. Mostrar para eles, né? Porque as crianças aprendem a partir do que eles enxergam, não do que eles ouvem. Né? Eles são Sim. sinestésicos, eles são sensitivos. Eles sentem, percebem e agem. Se você falar, não vai fazer quase a mínima diferença se você não agir. Sim. E aí a gente veio, né, e Gabriel, falando um pouco do Speaker Nights, né, Isso. por conta desse desafio que eu tinha, né, do mundo também de buscar minha voz, né, enfim, de tentar encontrar ela, né, e não só buscar, mas encontrar qual que é a voz que eu tenho que usar em qual momento, né, o que que eu quero que as pessoas esperem de mim quando eu estou trazendo alguma mensagem. E aí em 2018, em 2019, eu conheci um projeto no México que chamava Speaker Nights. E foi muito interessante porque eu trabalhava nessa consultoria grande que eu estava antes, né, que eu não estou mais, e nessa consultoria eu tive a oportunidade de ter uma equipe no México e ter gente que eu conhecia no México, enfim. E fui algumas vezes para o México. E duas pessoas dessa consultoria me falaram assim: Gabi, tem um projeto aqui que você precisa conhecer. Chama Speaker Nights. E eu falava assim, quando uma fala, outra fala, você fala, nossa, preciso conhecer realmente isso, né? E Uhum. aí eu conheci a Gabriela Mitre em 2019. A Gabriela Mitre, ela criou o Speaker Nights no México em 2018. A Gabi também estava no mundo corporativo, né? E aí Uhum. ela percebia esse desafio das mulheres de encontrar essa voz, né? E aí a Gabi começou a procurar no México, a Gabriela Mitre começou a procurar no México quais eram os eventos que tinham speakers mulheres, né? E haviam poucos eventos, e hoje ainda existem poucos eventos, mesmo aqui no Brasil, onde você tem um pouco de equilíbrio entre homem e mulher. E aí ela falou, Uhum. poxa, já que eu tenho esse desafio, por que que eu não vou criar eventos para trazer mulheres como speakers, né? E aí se tornou Speak Her Nights, ou seja, a fala dela, né? A mulher falando, a mulher né, A como mulher como speaker, protagonista, né? como protagonista. E aí a ideia era desses eventos, chamava Speaker Nights, porque eram eventos à noite, uma vez por mês no México, em Monterrey. E ela trazia mulheres como speakers para contar suas histórias e aproveitava aquele momento para criar uma rede de mulheres que pudessem se ajudar, né? E que pudessem trocar cartões, e que pudessem falar umas com as outras e ajudar umas às outras. Quando eu conheci esse projeto, eu falei para ela, Gabi,
eu quero trazer isso para o Brasil, né? Na época eu não sabia se ele ia estar no Brasil, nos Estados Unidos, mas eu falava assim, olha, eu quero, onde eu estiver, eu quero levar esse projeto, porque ele é um projeto muito bacana e eu acho muito legal. E aí, venho, né, trabalhando, né, nessa ideia desse projeto e tudo mais, com a própria Gabi Mitre. E aí eu comecei a conversar com as pessoas que estavam próximas, né? Olha, tem um projeto que eu quero trazer para o Brasil. Olha, que legal. As pessoas, nossa, super bacana. Nossa, que legal. Nossa, super apoio. Nossa, vai lá, Gabi, força, né? E aí a Eni Souza, né, que era uma amigona minha, né, e a gente tinha muita troca de informação. A Eni foi minha líder de um projeto. A Eni, uma líder espetacular, assim, né, uma liderança feminina espetacular que me inspirou muito. E aí quando eu contei para ela, ela falou: quando que a gente começa? Aí eu falei, então eu precisava de alguém que me falasse assim, pô, agora parou de alguém me dar empurrão, né? Alguém Aí que sim. pô, dá a mão e vai comigo, né? E aí, no ano passado, em agosto, a gente lançou o Speaker Nights no Brasil. A gente começou a fazer eventos gratuitos, online, trazendo mulheres como speakers para contar suas histórias e suas experiências e, a partir dessa troca, inspirar outras mulheres, né? E aí o mais importante para a gente desse movimento não era só trazer mulheres para esses eventos, era trazer homens para escutar essas experiências, né? Então, assim, não é uma coisa, então agora é um clube da Luluzinha. De mulher para mulher. Somos femininos. Não tem nada de feminismo aqui, né? Na verdade, a ideia era abrir um lugar de fala para as mulheres, né? Ajudar as mulheres a encontrarem essa voz. E nesses eventos, a Gabi tinha um espaço que chamava Speed Speech, que a gente faz no Brasil também, que era uma mulher que não, né, que não era, sempre estava acostumada a falar em público ou projetar sua voz, para testar o pitch, para ver como que ela, né, enfim. E aí a gente trouxe a Sandra Oliveira, que também participou dos nossos primeiros eventos. E a Sandra também falou, cara, quero estar com vocês nessa iniciativa. Então hoje somos 3 embaixadoras do Speaker Nights Brasil, eu, Eni Souza e a Sandra Pereira de Oliveira, que tem uma experiência incrível em comunicação pessoal, enfim, em comunicação no mundo corporativo. E aí as 3 hoje estamos, assim, num movimento forte para trazer cada vez mais gente para esse movimento. Né? Criamos eventos diferentes, enfim, conteúdo. Então, a ideia é que a gente faça essa rede crescer cada vez mais, né? A Mari tá mandando aí pro pessoal seguir o Speaker Nights Brasil, por favor, siga. Mas para fazer essa rede crescer cada vez mais. E o nosso objetivo principal para esse ano é fazer com que essa rede, de fato, se torne uma rede de ajuda. Né, Gabriel? Assim, que ela saia de um movimento só de eu recebo conteúdo, mas o quanto eu posso contribuir, o quanto eu posso ajudar outras mulheres, né? De troca e construção, colaborativismo. Sim, e aí isso conecta muito com o meu trabalho de gestão de mudança, porque eu sempre fui uma grande defensora de redes de transformação. E as redes de transformação, elas acontecem quando você tem pessoas que se conectam, seja por interesses comuns ou interesses incomuns, porque o mais legal é você conhecer assuntos que você não conhece, é você descobrir coisas que você nunca ouviu falar na vida. Você cria, a partir de novas conexões, novos conhecimentos, não só numa vertente, né? Sim, então a gente acha que essa rede tem esse poder, né? Não só de ser uma rede de trazer informação, de trazer mulheres que são poderosas, e a gente fala de poderosas, né, das mulheres poderosas, e aí quando a gente começou a falar, as pessoas já falam, é a Anitta, né? A Anitta é uma mulher poderosa também, mas assim, poderosa no sentido de que a gente pode ser o que a gente quiser ser, né? A gente pode alcançar o que a gente quiser na vida, basta a gente colocar, arregaçar as mangas, ser apaixonada pelaquilo que a gente faz, buscar os espaços que a gente precisa, saber onde a gente precisa sair, onde a gente precisa entrar, né? Mas eu acho que é um pouco disso, assim, né? Criar essa rede não só de troca, mas de ajuda também, né? Que é aquela coisa, né? Você precisa de ajuda? Aí a pessoa fala assim, não, tá tudo bem. Então você fala, então tá bom, tchau, né? Assim, né? Não, você precisa de ajuda mesmo? Eu posso te ajudar com isso, né? Eu acho que esse passo é um passo importante que as redes precisam fazer. Um espaço aberto, né? Um espaço aberto onde elas podem realmente ir buscar ajuda, apoio, desenvolvimento, enfim, acho que é bem amplo esse contexto, né? Achei muito legal a iniciativa, né? Eu já tô até assistindo as lives. Às vezes eu não consigo, né? Como eu te falei, às vezes eu não consigo porque cai bem em horários que eu tô com clientes, mas eu já assisti, gostei e eu sou extremamente defensor e apoiador. Vou começar a divulgar também sempre que possível. Pode contar com um soldado aqui também.
A gente no Speaker, na bio do Speaker Nights, a gente tem nosso link para o YouTube. A gente está no YouTube agora, estamos chiquérrimas, Gabriela. Você nem imagina, a gente tá, cada momento um avanço e uma conquista, assim, sabe? A gente tá, assim, eu fico muito feliz mesmo das conquistas, né? Do passo a passo, Uhum, daquele, nossa, toda uhum. vez né, um desafio novo, cada vez que a gente cria um evento diferente. Então, a gente está no YouTube agora. Então, os nossos eventos estão gravados no YouTube, então assistam para vocês verem o que é. Sugiram mulheres que vocês acham que a gente tem que trazer, sugiram temas. Enfim, fiquem super assim abertos. É um espaço realmente aberto de troca. Que a gente acha que, né, a gente acredita muito que pode ajudar não só mulheres, homens, mas ajudar a gente a pensar de A uma forma sociedade como um diferente. todo, né? Porque quando Sim, você ajuda as mulheres, você ajuda os homens como consequência. Então, eu acho que é tudo... É uma questão, como você trouxe ali, de co-criar. Né? E co-criar não é só pegar mulheres com pontos de vista diferentes ou experiências de vida diferentes, mas também trazer os homens que vão entrar lá. Eles não vão entrar lá para criticar, jogar pedra, embora tenham os que façam isso, mas eles não vão fazer isso naquele lugar. Aqui, os que vão lá vão para contribuir, para colaborar ou para aprender, estão abertos a construir também de alguma forma, nem que com seja para certeza. absorver isso e levar para o ambiente, o contexto deles. Né? Então, eu acho que esse é o espaço que precisa ser criado e precisa ser desenvolvido e valorizado e estimulado, agora virtualmente, depois, né, presencialmente. E acho, né, não sei se isso não tem como fazer, depois vai ter que ter sede, porque o Brasil é grande, né? Aí tem que Sim, abrir uma sede no Rio Grande do Sul. no México, o que aconteceu? A Gabi criou embaixadoras no México. Então, hoje ela Uhum. está em 9 cidades no México. É, Nossa, e nessas 9 cidades ela tem uma embaixadora em cada uma dessas cidades que promovem os eventos para os grupos que estão mais próximos, né? Então, quando você tem a possibilidade de estar presencialmente, essa é uma oportunidade das pessoas estarem muito juntas legal. no mesmo ambiente, né? Então, assim, acho que a gente quer que isso cresça. Uma coisa que as pessoas muito perguntavam pra gente, Ó, sabe, já tem Gabriel? embaixador em Goiânia, hein? A Lázara vai puxar Ah, para que Goiânia, ó. legal, muito bom. Olha, que Ah, eu bom. tenho certeza. Em Porto Alegre eu também tenho certeza aqui que a gente consegue achar fácil. Muito bom. E assim, hoje, o que nos impede de ter embaixadoras mesmo sem ter fisicamente um local, tá? Assim, nada nos Hum. impede de ter embaixadoras Uhum. nas cidades. Então, Lázaro, a gente vai conversar em breve aí para a gente poder pensar nesse modelo. Mas eu Olha acho que que é. legal. Ó, Maranhão também tem. E as pessoas perguntavam, ó, já topou a Lázara. As pessoas sempre perguntaram assim: ah, mas caramba, tem um monte de movimento para mulheres no Brasil, Gabi. Por que você vai fazer um movimento para mulheres no Brasil? Porque o espaço que tem para a gente conquistar precisa de muitos movimentos, sabe, Claro que Gabriel? Então, sim. assim, a gente se junta, né, assim, com mulheres que tenham esses movimentos também. Então, assim, esse é o espaço, né? Essa é a oportunidade que a gente tem de fazer com que a gente crie redes mesmo Ah, eu maiores. sabia aqui, ó. A Tanise já levantou a mão ali, ó, para fazer em Porto Alegre. Ah, Ah eu tenho lá, certeza. E ela vai movimentar. Pode ter muito certeza. bom. Olha, a gente já vai fazer uma reunião das embaixadoras na semana que vem já, e a gente já vai trabalhar esse movimento para criar essas embaixadoras nas cidades. Eu acho que, como eu falei, não é a pandemia que vai nos impedir de fazer isso, mesmo que Uhum. a gente não esteja fisicamente nos lugares, né? Então, quanto mais a gente Exatamente. conseguir criar essas redes poderosas, essa tribo de mulheres poderosas, mais a gente vai ganhando esse espaço. Né? Então, já sei que a gente tem reunião na próxima semana. Ah, depois, se precisar, eu faço a ponte dos contatos aí e passo, porque eu acho que tem que ter mesmo, ó. A Júlia também, da live de terça-feira, já também disse que tá dentro. Ah, isso aí Oh, vai bombar, Gabi. Isso não tem erro. Gabriel, se eu soubesse, a gente já tinha feito. Eu vou fazer semana que vem de novo, que a gente vai trazer mais gente aí. Vamos. Olha, eu sou entusiasta. Eu sou entusiasta. Eu vivo, eu sempre digo, eu tenho dito muito isso, né? Que cara de pau eu vou ter de não defender isso tudo? Primeiro, bom, eu nem vou entrar nesse. Esse vai ser o último ponto que eu vou trazer. Eu, meus clientes, as minhas clientes, meu público é majoritariamente feminino, pelo assunto que eu trago. Infelizmente, é majoritariamente feminino. Já me disseram para eu trabalhar grupos de homens, né? No sentido
não de empoderamento masculino, mas desse equilíbrio, né? Uhum. Então, assim, meu público é feminino, a minha rede é feminina, eu tenho muitas amigas também. Como que eu não vou gostar e apoiar esse tipo de movimento? Venho de uma mãe que também tem um poder, uma força, tu conhece bem, né? E vou admirar, inclusive, será a live da semana que vem. Muito bom. Então, Estamos ansiosos não sei para... como é que ela não está participando aí do Speak Her Ela, Nights. Ela tem que participar. ela vai, você acha que não? Tá tudo nos planos, você acha que não? A gente tá... a gente tem esse movimento de rede, Gabriel, eu falo assim, eu brinco, né? Você entra no LinkedIn hoje, você tem um monte de conteúdo, você tem um monte de informação lá, mas é muito, às vezes, passivo o contato que você tem com as pessoas que estão lá. Então, você fala, pô, eu admiro aquela pessoa que está lá, conheço bastante, porque ela tem ideias bacanas, mas, cara, nunca cheguei nessa pessoa, né? Nunca falei com ela. E a gente começou um movimento, principalmente no Speak Her, de ir atrás dessas mulheres, né? Mandar mensagem lá para ela e falar assim, e aí, você pode conversar com a gente, né? E aí a mulher fala assim, vou, né? Converso. E aí, quero conversar com vocês. E aí, nessa conversa, a gente vai criando esses vínculos que são muito importantes. Então, eu brinco que o Speak Her Nights, para mim, é tanto aprendizado, né? Porque eu tenho todo o pré-evento, eu tenho todo o evento, eu tenho o pós-evento. Muitas das speakers que passaram por Speak Her Nights são minhas amigas que mandam mensagem para mim hoje, preciso contar o que está acontecendo na minha vida. Que foram speakers, mas porque eram mulheres que eu falava assim, nossa, eu admiro essa mulher, né? É uma pessoa super inspiradora e tudo mais, não por conta de posição, mas por conta da ideia, né? Dos valores que essa pessoa coloca. E eu olhava para ela e falava assim, nossa, quero estar junto. E aí, uma simples mensagem, né, enviada, oi, tudo bom? Você pode, né? Temos a oportunidade de trocar uma ideia. Fez com que a gente conectasse com pessoas sempre muito bacanas. Então, assim, eu acho que tem que ter isso. A gente tem que ser muito mais ativo na troca, sabe, Gabriel? Muito mais ativo na hora de... vamos lá, Perfeito. vamos tentar. A gente tem, às vezes, existe um pouco desse estigma da rede social de ter que ser, ou de ter que seguir, ou de ter que trocar, ou de promover coisas com gente grande, famosa, celebridade. E não é só... Primeiro que tem celebridades que eu não vejo muita grandiosidade, né? Respeito, mas eu pessoalmente não vejo. E tem pessoas que são normais, ou aparentemente normais, que são extraordinárias e que vão contribuir, né? E esse é o ponto, esse é um dos pontos pelo qual eu estou fazendo esse trabalho aqui, porque são mulheres que são, entre aspas, normais, mas que têm trabalhos lindos, maravilhosos, extraordinários, assim como tu tá aqui, assim como já foi a Júlia, semana que vem tem a mãe, que é uma honra para mim, né? Vai ser muito legal, porque é uma história muito legal também, de quem constrói isso já há 40, 50 anos, essa construção de carreira, essas barreiras femininas, né, que ela foi conseguindo vencer. Então, esse é o lado legal disso tudo. E a partir da semana, a mãe, a semana que vem, eu já estou até perdido na data, mas depois vai ter uma psicóloga muito legal, que foi minha cliente, e hoje é minha amiga também, né, porque ela tem um conteúdo muito legal para trazer. Então, assim, é conseguir trazer mais pessoas. Aqui tem mais gente que eu já vi que passou na timeline aqui do papo, que também quero conversar, ou eu já combinei, olha, vamos marcar uma live, porque são realidades, são histórias legais de trazer. E isso encoraja, porque existe um ponto muito desafiador, que é justamente esse, ficar sempre escondido. Puxa, mas quem eu sou, né? Eu não sou ninguém me conhece, então isso não importa. Se para alguém te conhecer, tu tem que aparecer. Né? Somos então, poderosas, Gabriel. Eu brinco, a gente somos poderosas, assim, exato. Né? E tem dois aspectos para mim que são críticos para que você se coloque e consiga encontrar essa voz. Uma é você entender que a rede social ela é democrática, né? No final das contas, você tá lá, você consegue expor suas opiniões e esse é o cuidado que a gente também tem que ter, né? Mas a rede social, ela é democrática mesmo. Mas as mulheres, elas precisam muito, às vezes, desse encorajamento, né? Dessa coisa de alguém te encoraja a fazer aquilo que eu quero. Por quê? Porque muitas vezes a gente se culpa muito, ou a gente tem aquele conceito da síndrome da impostora, né? Que serve para os homens também. Mas você fala assim, será que eu sou boa o suficiente para estar nessa posição, né? Será que eu posso, né, alcançar aquilo? Então,
é importante muito que a gente faça, que a gente encontre esse poder, né? Que a gente olhe pra gente e fala assim, cara, eu posso, eu vou errar, eu vou, né, vou tropeçar, enfim, vai ter, como eu brincava, né? 10% de aceitação, tá, pra mim tá assim mesmo. Exatamente. Mas não pode deixar de trazer esse poderosa Errar, para sempre, assim, né? errar, a gente tá rolando as hashtags aí, somos É, poderosas, Ana Rita poderosa, Gabi poderosa, é isso aí. Porque esse é o ponto, a gente vai errar, a gente erra. Nossa, se fosse por erro, né? Quantos homens erram aí? Então, isso não é parâmetro, né? A questão do erro. Mas eu sei que tem uma questão muito enraizada, né? E esse é um ponto que é importante. Hoje eu atendi uma cliente de tarde que ela quase se culpa, ela se responsabiliza, ela disse. Uhum, uhum, Ela se responsabiliza por tudo. E ela é a filha, e ela leva a casa inteira. Né? uhum. Ela trabalha, ela se vira e tal, mas ela quer arranjar uma casa para os pais, ela quer isso, ela quer aquilo. E tá, mas tu quer tudo para todo mundo e para ti o que tu quer? Né? E ela nunca olhava para ela. Ela sempre olhava para esse entorno, né? Esse lado protetor, maternal, de prover, de proteger, estava muito enraizado nela, que é a filha mais velha. Mas ela nunca percebeu que ela não olhava para ela. Né? Eu nem sei como é que ela me procurou, porque ela não tinha um motivo aparente, aberto, mas eu acho que ela sentia assim, preciso buscar ajuda para alguma coisa. E aí a gente começou a conversar, já é a segunda, terceira conversa que a gente tem. Eu tenho orientado ela nesse sentido, mas isso é muito mais comum. Eu já tive outras clientes nesses tipos de padrões também. Então a gente precisa justamente desconstruir esses padrões e encorajar que se exponham, né? Porque existe também muita gente que não tem nem, às vezes não tem nem a percepção, agem no automático, os homens, né? Que abafam o trabalho da mulher. Abafam, às vezes abafam e porque se sentem ameaçados, inclusive. E aí não sabem como agir e aí abafam. Né? Então, enfim, tem muita coisa que, bom, se a gente pudesse, se a gente quiser com esse papo, a gente vai. São 4 horas que pode fazer de live agora. Né? Então, a gente pode ir até meia-noite falando sobre isso. Entrou mais uma poderosa aí, a Brenda. A Brenda é uma líder de empresa também, uma amigona minha. Olha Ela que entrou, legal. ela entrou atrasada, vou dizer para ela, mas depois eu passo para ela um resumo do que foi falado. Mas o queridão perguntou se era a Brenda Não, que a você live vai ficar conhece. gravada. Tô brincando com ela, só dando uma perturbada, assim, dando uma causada básica, né? Mas que são mulheres que eu admiro muito, né? Que estão no meu entorno e que realmente eu acho que são mulheres também que conquistaram espaço, que buscaram as suas carreiras, mas que também tiveram suas famílias. Estava na aula de francês, a Brenda, Muito bem. tá justificando, ela Sabia. justifica também. Mas eu acho que esse espaço é espaço importante de desenvolvimento, de crescimento, de que a gente consiga ganhar o nosso próprio espaço, independente de espaços que existam, né? Seja o que a gente Tem espaço para consiga todo mundo. para todo mundo, sempre, tá para todo mundo, assim. Então, eu acho que é uma grande oportunidade essa troca. Fiquei muito feliz com a live de hoje da gente ter conseguido trazer embaixadoras aí em cidades assim. Uhum. Então, já vamos fazer uma reunião na próxima semana, muito feliz mesmo. Sandra Muito legal. e Eni também, tenho certeza que estão felizes com isso. Então, é muito bom falar sobre duas coisas que eu amo muito, assim, que eu gosto muito, Que transformação e legal. pessoas, e trazer esse conceito de que a gente, né, como liderança feminina, a gente também tem que olhar para a gente como a gente se desenvolve, que ferramentas a gente precisa, como a gente encontra essa voz, né, como a gente Uhum. não encontra, né, a gente desenha essa voz que a gente quer, né, e trabalha ela para que a gente possa ser, de fato, trazer as nossas opiniões, inspirar outras pessoas e fazer com que as pessoas possam seguir as nossas ideias também, que às vezes são um pouco malucas, mas a gente quer que, né? Mas é dessas coisas malucas que vem, né? Que vem as coisas diferentes, que vem as mudanças, que vem as construções, né? Se a gente não tiver um pouquinho de loucura aí no sangue, não, a gente vai ficar sempre na mesma. Então precisa trazer isso, precisa desse movimento. Precisa mesmo, acho que é isso, Gabriel. Então tá, Gabi, eu acho que podemos ir encaminhando. Já foi quase 1h10 de live, passou rápido. Quero agradecer o pessoal todo. Entrou o outro perfil, o Speak High Nights, acho que é o International aí que entrou. Gabi Mitri, deve ser alguém de lá, Ah, Helena, que legal. é, a
assim, a gente muito inspirada pela Gabriela Mitre e pelo time do México. Assim, eu não tenho nem palavras para o quanto isso me inspirou, né? O quanto quando eu conversei com a Gabi pela primeira vez, e tem aquela coisa, né, Gabriel? Você põe alguém, não era frente a frente, tá? Era computador com computador, e a gente olha uma para a cara da outra e fala, nossa, da onde que a gente se conhece, que parece que conhece a vida toda, né? E aí você já cria essa conexão e fala, nossa, né, que bom ter essa pessoa perto, que bom se transformar, né? Essa conversa em uma conversa de amizade que cresce cada vez mais, assim, né? Então, sou muito grata a Gabriela Mitre, admiro muito o trabalho que ela faz. Então, também, se vocês quiserem conhecer mais sobre Speaker Nights, uma rede muito maior do que a gente tem aqui no Brasil, entrem também no Instagram do speakher.nights, que aí vocês vão conhecer um pouquinho também sobre esse trabalho lindo. É em espanhol, então vocês podem também muitas vezes entrar nessas lives que a Gabi faz, então muito legal, então aproveitem essa oportunidade também. Tem muitos canais, né? Então vamos começar agora a semear isso Brasil afora, né? Eu vou ser sempre partidário, vou estar sempre aqui apoiando e da forma como for possível, né? Quando precisar abrir as coisas aqui, presencialmente também, procurar outras embaixadoras. Eu vi que entrou a Sabrina, não sei se a Sabrina ainda está aí, a Sabrina é no Rio de Janeiro. Olha, que bom! Tem mais uma pessoa. Então, assim, ó, a gente não falta e eu tenho certeza que muita gente vai se engajar nesse movimento que só vai crescer, né? E só vai ajudar todo mundo. Então, eu estou muito feliz de poder contribuir com isso de alguma forma, né? De uma forma totalmente espontânea e natural, veio, né? As coisas se encaixam, como você trouxe, né? A conexão com a Gabi. Agora, a nossa conexão de Gabi para Gabi aqui também, né? Então, tudo foi se conectando e as coisas vão fluindo. É só a gente ter uma vibração no mesmo sentido, né? Que as coisas vão sendo construídas. Gabi, a vibe entrou lá no começo, muito, né? A vibe entrou lá no começo, a gente brincou, né? Mas que a vibe já estava boa desde o início, né, Gabi? Exatamente. Exatamente. Com certeza. Então, gente, quero agradecer a presença de todos vocês, todos os comentários aqui, vários parabéns, muito bom, coraçõezinhos, palmas. A gente arrasou então, Gabi. Né? Em resumo, a gente arrasou. Eu dei uns trocados, meu avô falava assim, dá uns trocados para a pessoa para aplaudir, né? Mas tô brincando, mas obrigada, pessoal. Comentário dos canais. Grande trabalho de Gabi em Brasil. Graças por ser tão incrível. Muito legal. Gente, Gabi, quero agradecer então, Gabi. Muito obrigado pela live de hoje. Podemos fazer outras, podemos aprofundar assuntos, podemos fazer várias coisas aqui, tá? E quero agradecer a presença de todos, né? Antes de passar a palavra final para a Gabi também dar o tchau, eu quero fazer o convite já para vocês que na próxima terça-feira, dia 30, a última live do mês das mulheres, vai ser com a minha mulher preferida, né? A minha mãe, que é um grande exemplo para mim. Ou seja, ela sabe já de tudo isso porque eu falo para ela, né? Não é só aquela questão de mãe, não estou trazendo só porque é minha mãe, e além, só não, porque isso já é muito, né? Mas por toda a construção dela, né? E a gente vai conversar sobre isso, vamos trazer aqui algumas realidades. Talvez eu faça perguntas que eu vá descobrir coisas novas da vida dela que eu nem sabia que ela passou, né? Pode ser que isso aconteça. Então vai ser uma surpresa para mim também. Mas vai ser muito legal, eu tenho certeza, e é uma história muito legal também. Eu convido vocês mesmo a assistirem, porque vai valer a pena, tenho certeza. Gabi, a palavra é tua. Obrigado, gente. Obrigada, Gabriel. Assim, muito feliz de estar aqui com você. Sabe que a gente, né, te admiro pra caramba também, todo o seu trabalho que você faz. Enfim, não falamos sobre muito dele hoje, mas obrigada pelo espaço. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo espaço. Assim, como eu falei, somos poderosas, são poderosos. Então, esse poder que a gente tem, a gente precisa fortalecer ele cada vez mais. Né? Como eu falei, eu sou muito apaixonada por isso, sou muito apaixonada pelas iniciativas que eu trago na minha vida. E quando a gente coloca paixão naquilo que a gente acredita, a gente vai fazendo isso que você falou, a gente vai se conectando e vai criando conexões cada vez mais bacanas e poderosas, né? Então, hoje, muito feliz de ter criado já algumas conexões. Já vi que a gente vai fazer reuniões na próxima semana. Vamos mandar foto das reuniões para você acompanhar.
Mas muito obrigada mesmo. Então sigam o Speaker Nights Brasil, acompanhem os nossos eventos, vai lá no canal do YouTube, segue também. Uhum. Essa é a parte que eu tô aprendendo, tá, Gabriel? É fazer a propaganda no final do evento. Mas obrigada, pessoal. Um beijo enorme e fiquem em casa e aproveitem esse Isso. momento para estar com a Cuidem-se. família e fazer tudo aquilo que vocês acham que não podem fazer, porque a gente pode fazer muita coisa, mesmo estando num cenário que a gente está vivendo hoje, né? Uhum. Exatamente, Gabi. A gente, ó, me veio uma ideia só para a gente conversar depois, uma live sobre gestão, change management e constelações organizacionais. Acho que é um bom caminho. Acho que a gente tem muito a explorar sobre esse tema, Né? né? Com Vamos certeza. conversar. A, Vamos fazer, A então. Camila que entrou agora, a Camila trabalha com constelações também. Depois a Ah, gente que pode. legal. Trabalhou comigo, a Camila Agora trabalhou pode com. ser com mais pessoas, né? Não precisa ser só duas. Muito Ótimo, legal. muito legal. Tá Obrigado, bom? gente. Boa noite, bom descanso para Boa vocês. noite. Muito obrigado. E terça que vem tem live. Obrigado, Beijos a gente. Tchau, todos. tchau.